dia, pessoal. Então, como eu falei para vocês antes ali, meu nome é Márcio Pazinho Almeida. Eu tenho hoje 34 anos, eu sou formado em Ciências Contábeis. Eu tenho técnico em contábil também. Eu estou fazendo um pós-graduação em docência, em nível superior, pela Uniaselv. Hoje, atualmente, eu sou coordenador societário da K5 Assessoria. Então, eu respondo por todos os processos que tem de societário dentro da própria empresa. Além também, eu sou de consultor empresarial, então eu atendo também clientes por fora, eu faço atendimentos em reuniões com clientes específicos, né? O nosso curso, esse é um curso básico de societário, certo? Eu vou dividir ele sempre em 3 partes, que seria a parte básica, intermediária e avançada. Então, né, o que é o objetivo do nosso curso hoje, né? É capacitar quem tiver trabalhando na área societária ou ter algum tipo de interesse, fazer com que aprenda, ou pelo menos tenha uma noção bem básica de como constituir empresa. Eu vou focar muito também na parte da junta comercial, do registro digital, a parte também de contratos de cartório e contratos na OAB. Então, o que seria a descrição sumária? Realizar abertura, alteração, encerramento de empresas, dando entrada, esclarecendo e dando suporte sobre a questão de dúvidas. Depois, no final do curso, eu vou dar para vocês um cartão meu. Caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar por telefone, por e-mail. Né? Eu sempre estou aberto a dúvidas, a sugestões, como fazer também a parte do curso. Então, o que seria a constituição de uma empresa? Quando a gente tem uma constituição de uma empresa, a gente tem aquelas situações assim, que tem um empresário, o empresário ele quer emitir nota. E aí ele pensa o seguinte, mas eu posso tributar, eu posso não tributar, de que forma que eu vou fazer o trabalho disso? Então, o que seriam as vantagens de uma empresa não formalizada, certo? Só fazer um adendo para vocês, nessa parte da manhã eu vou dar mais a parte teórica, então vai ser uma coisa bem de legislação, bem nessa parte onde a gente vai conversar mais sobre as leis, mais sobre o porquê de constituir uma empresa, como constituir, que tipos de empresas que a gente possui hoje. Então, as empresas não formalizadas, elas não têm acesso às vantagens que uma empresa formalizada possui. Exemplo, algum tipo de empréstimo, financiamento, vamos dizer, questão de folha de pagamento, poder contratar um funcionário, por exemplo, tu precisa ter uma empresa. Incorre também riscos, por exemplo, de ter seus produtos confiscados pelos órgãos de controle. Então, por exemplo, se vocês saírem com uma mercadoria numa parte de algum comércio que vocês tiverem, o transporte ele pode ser retido, por causa que não tem alguma nota fiscal, não possui a legitimidade desse produto. E também enfrenta dificuldades para crescer, tendo em vista que não pode divulgar seus produtos de forma ampla. Então, muito o que acontece, foi criado nesse contexto, depois eu vou explicar para vocês a questão do MEI. O MEI ele foi criado para esse fim. Tem muita empresa que era criada, o pessoal que trabalhava com algum tipo de autônomo, carrocinha de cachorro-quente, algum tipo de produto dessa forma, eles tinham que ter pelo menos uma visibilidade, vender seus produtos, de que forma eles quiseriam vender. Então foi criado o MEI mais pela essa questão, né? Então, as empresas legalizadas, então, o que acontece? Elas têm um cadastro, que é chamado de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, para emissão de notas fiscais de produto ou serviços. Ele tem incentivos do governo, abertura de contas, pagamento de clientes, para acesso à linha de crédito, obtém também a qualificação com fornecedores e outras organizações e também pode participar de licitações públicas. Então, formalizando contrato com administrações. Então, qualquer tipo de... Uma empresa legalizada tem todas essas vantagens, né? O que seria uma sociedade? Uma sociedade, o que se diz na questão de legislação, Código Civil, é que seria um grupo de pessoas que, por um bem comum, constitui uma empresa ou faz um contrato. Esse contrato de uso de bem comum, ele pode constituir uma sociedade, né? Os tipos de sociedades que existem hoje é a sociedade de nome coletivo, que não é tão utilizada ultimamente, mas existem empresas registradas na junta comercial. Sociedade em comandita simples, que na verdade a constituição é quase como uma sociedade de contas de participação, né? Comanditas por ações, as empresas públicas, cooperativas, SAs limitadas, a Eireli, que foi criada em 2012, e mais um empresário individual.
O que acontece? Agora, em todas as partes de registros assim, que a gente tem da junta comercial, as SAs limitadas, empresário individual e a EIRELI são registradas nesse próprio órgão, né? O que diferencia cada uma? Tem também a OMEI, que eu acabei de falar de vocês ali, a associação, as organizações sociais, a organização não governamental, que é as ONGs, fundação e entidades filantrópicas, a sociedade simples limitada e a sociedade simples pura. Eu vou tentar falar de cada uma delas para a gente ter uma noção de o que constitui cada uma, né? Sociedade de nome coletivo, os sócios respondem pelas dívidas de forma ilimitada. O que acontece? Antes do Código Civil de 2002, foi criar esse tipo de empresa era constituída. Então, o que acontecia? Tu tinha uma dívida, a sociedade criava uma dívida, e essa dívida ela é transportada automaticamente para os sócios. Então, acontecia muito disso, porque por não ter vamos dizer, essa denominação, então não se diferenciava a questão do capital da empresa para o capital da pessoa física. Então, o que acontecia? O nome empresarial ou razão social composta pelo nome pessoal de um dos mais sócios devia ser acompanhado com a expressão companhia ou em companhia. Vocês podem entender, tem muita empresa que está registrada na junta comercial dessa forma. Era por extenso, abreviadamente, então quando não houvesse referência dos sócios. Então, isso mudou com o Código Civil, agora 2002, e algumas instruções normativas do DREI, que agora teve a partir, eu acho que foi 2015, que a denominação social ela acabou sendo menos utilizada. Então, hoje a gente tem nomes de empresas que vamos dar um exemplo, Fulano Serviços de Engenharia Limitada. Então, é obrigatoriamente passar isso na junta. Os nomes coletivos hoje é quase 5 ou 6% que tem registrado na junta comercial. Essa sociedade, então, ela é formada obrigatoriamente por pessoas físicas, não podendo ser constituída de caráter jurídico. Assim, as comanditas têm o seu lugar quanto à sua homologação. Então, na verdade, não se poderia ter um sócio pessoa jurídica dentro da sociedade com nome coletivo. A gente tem também a sociedade de comandita simples, que é os comanditários e os comanditados. Os comanditados é aquele que trabalha com o trabalho, né? Ele é chamado mais de sociedade de conta de participação, onde um entra com o trabalho e o outro entra com o investimento. No caso, a gente tinha a simples, que ele é por cotas. Então, a responsabilidade de terceiros é ilimitada também. Então, porque não existia uma cláusula onde a responsabilidade dele era limitada sobre isso, né? Então, devendo saldar as obrigações, tudo e qualquer dívida que o terceiro, seria o administrador, ele tivesse, ele teria que saldar como dívida. A razão do nome da sociedade pode contar no número de sócios comanditados, no qual responde de forma ilimitada. O que muda por ordem de ações é que seriam as mesmas regras da comandita simples, certo? Mas aí, em vez de ser cotas, seria por ações. É a mesma situação. Então, a responsabilidade também é ilimitada, tanto na parte do trabalho quanto na parte do investimento. Temos as empresas públicas, né, que é uma empresa pública unipessoal, por exemplo, que nós temos, é de patrimônio próprio exclusivo da União. Exemplo, a Caixa Econômica Federal. Nós temos também a empresa pública de vários governantes minoritários, são autarquias, a Junta Comercial, por exemplo, e algumas outras que participam de concursos. Também temos as cooperativas, que é uma associação de pessoas que tem por fim minoria econômica. Por exemplo, muito isso tem no interior, na página mais a parte rural hoje, né? Que seria aqueles produtores que se juntam para tentar conseguir algum tipo de benefício fiscal para compra de máquinas agrícolas ou para fazer algum tipo de pechincha sob preço, né? Então, eles criam, nessa forma, essa parte da cooperativa. Então, o que é o objetivo dessa cooperativa? Bom dia. O objetivo da cooperativa, então, é reduzir os custos de produção, né, como eu expliquei ali, obter melhores condições de prazo e preço, edificar instalações de uso comum e interferir no sistema à procura de alternativas de métodos e soluções. Cooperativa é muito utilizada, assim, hoje na junta comercial em torno de 20% dos registros que tem é sobre cooperativas.
Não tem uma atividade específica. Tu pode constituir com um fim próprio, seria de um fim, eu quero constituir uma cooperativa para conseguir um benefício. Tenho vários produtores que, por exemplo, produtores de uva, numa cidade do interior, por exemplo, Farroupilha. Eu fiz uma constituição agora, mês passado, que eles queriam eles tinham uma cooperativa, já que era grande, eles desmembraram essa cooperativa, criaram uma nova deles, para conseguirem algum tipo de benefício para a parte agrícola. Então, o que acontecia? Eles chegaram lá, juntaram entre mais de 15, fizeram uma cooperativa. Aí vai ter um presidente, vai ter um secretário, vai ter um conselho embaixo, né, constituído dessa forma, e eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um CNPJ, o específico deles seria a cooperativa, ela tem quase as mesmas regras que uma associação, né? Então, eles juntam, né, fazem essa cooperativa junto para conseguir algum tipo de benefício lá. Tem estatuto, foi feito o estatuto interno, foi feito um regimento interno em cima deles para poder responder. Então, cada um deles tem as suas obrigações, mas não tem um objetivo específico, ele é mais para esse fim, né? Eles põem ali, o objetivo deles foi, a cooperativa teve um fim de produtores de uva em benefício próprio. Então, eles que eles utilizaram, foi um objetivo bem simples mesmo, que era só para constituir o CNPJ deles e eles conseguiram esses benefícios. Agora eles estão entrando em contato já com uma empresa, uma vinícola em Bento Gonçalves, para eles conseguirem agora vender a parte da produção deles para essa vinícola. Porque antes a vinícola comprava dessa cooperativa maior, e aí quando eles se desmembraram, eles fizeram essa cooperativa pequena, agora relativa, que antes era quase 150 cooperativados lá, e agora eles vão conseguindo melhores preços para tentar negociar com essa vinícola. Mínimo 15, tu disseste? Não tem um mínimo, não tem um mínimo. É que nem uma associação, tu pode criar, ela tem quase as mesmas regras assim que funcionam, né? Porque a diferença da cooperativa é que ela tem esse tipo de fim, né? Para uma produção, para comprar uma máquina ou para vender para um certo estabelecimento de uma forma. Isso geralmente quem utiliza são as pessoas físicas que têm produtoras rurais, porque eles acabam entrando com a parte do trabalho ali e tem um presidente dessa cooperativa que responde por isso. Mas não tem um número mínimo para ser constituído. Temos também a sociedade anônima. Sociedade anônima, ela tem umas regras bem específicas, ela é um dos registros mais complicados, assim, que eu digo na junta comercial, porque tu tem, além do estatuto, tem a ata, tu tem conselhos para registrar também, a diretoria, e a cada ano a sociedade anônima, ela deverá apresentar um balanço, mesmo sendo aberta, sendo fechada, apresentar um balanço na junta comercial para comprovar os seus rendimentos, né? E a cada 2 ou 3 anos, conforme foi determinado dentro do estatuto, a eleição do diretor ou do conselho. A 6404 é de 76, e eu vou dizer para vocês assim, a maioria dos contratos hoje que nós temos dentro do nosso âmbito societário, no direito empresarial, foi baseado pela 6404, inclusive a sociedade anônima, limitada, a EIRELI, que também veio de uma denominação da limitada. Então, a sociedade anônima é uma sociedade de capitais dividida por ações nominais. Ou preferenciais, também tem das duas formas, e geralmente o pessoal usa só as nominais. A responsabilidade do acionista é limitada apenas ao valor das suas ações subscritas ou adquiridas. Na sociedade anônima, ela funciona de uma seguinte forma: eu posso ter um presidente e um secretário, eu posso ter diretores, eu posso ter conselhos fiscais, conselho de administração, conselho consultivo, e eu posso ter acionistas. O acionista ele simplesmente pode entrar na sociedade anônima, comprar suas ações e não aparecer em nenhum momento dentro do contrato, ou dentro do estatuto onde estiver essa empresa, ou na ata de alguma forma. Ele só vai aparecer no livro de ações. O livro de ações ele tem que ser registrado na junta comercial de forma física nesse momento. Ele não tem como ser feito de outra forma. Por quê? O sistema da junta ainda não se adaptou a isso. Eu vou dizer para vocês, eu tive um perrengue para registrar 4 sociedades anônimas agora, mês retrasado, que elas iam participar do leilão aquele da distribuição da Eletrobras. E eles precisavam registrar esses livros lá. Incrivelmente, em Porto Alegre não tem livro de ações para vender. Então, você tem que confeccionar o livro de ações. Eu peguei na internet, peguei um modelo, confeccionei, cortei, fiz bonitinho, tirei xerox, mandei para a gráfica fez. Mas vou dizer para vocês, aqui não tem.
Então, é um livro de ações, é bem simples, ele só tem ali as informações de quem vai vender, quem vai comprar, o valor e a data, é só isso. Mas mesmo assim aqui não tem para vender. Porto Alegre inteira, Canoas, Alvorada, Viamão, São Leopoldo, Novo Hamburgo, todas as gráficas que eu liguei, entrei em contato, nenhuma tem. Mas em São Paulo tem tudo que é lado, né? Mas demorava quase 20 dias para chegar até aqui, então... e aí também tem que ser registrado os livros de atas, que seriam os livros onde vai todas as atas que a empresa tiver registrada, ela vai ter que botar nesse livro de atas junto. Ah, mas eu preciso registrar todas as atas nesse livro? Olha, tem duas maneiras. Ou tu registra o livro em branco, de uma forma que tu vai pegar quando constituiu a empresa, tu vai botar a data do registro da junta comercial e tu vai registrar aquele livro em branco, com páginas em brancos, todas as páginas numeradas. Ou tu faz durante o ano todo, que foi feito as atas, transcreve as atas nesse livro e registra na junta comercial. Eu sugiro que vocês façam em branco. Por que o em branco? Em branco tu registrou, depois tu vai lá e coloca. Se a junta um dia pedir, vocês vão ter que transcrever todas as atas ali dentro, com a assinatura de todos que participaram das reuniões, todos que participaram das atas, presidente e secretário. Mas eu vou dizer para vocês, durante esses 12 anos que eu trabalho com societário, eu nunca vi a junta levantar a mão e pedir um livro registrado de atas ali. Então, isso pode ser daqui a pouco, muda-se tudo, né? Então, a livre acessibilidade das ações, elas não vêm... Então, por exemplo, se um acionista, ele simplesmente queira vender as suas ações, ele não precisa chegar e fazer um contrato e registrar suas ações que está vendendo. Não, ele faz pelo livro de ações. O que se registra na ata é a alteração de endereço, a alteração de objeto da empresa, a alteração de diretoria, a alteração de conselho fiscal que se faça nessa ata, que é mais alguma cláusula específica que tem que ser mudada dentro do estatuto, a consolidação do estatuto. Mas as questões de ações mesmo é sempre para o livro de ações. Então, a possibilidade de subscrição do capital mediante apelo público, se for, por exemplo, uma sociedade aberta, vocês precisam publicar um edital de convocação, fazer uma ata, convocar todo mundo e depois publicar essa ata dentro de um jornal de grande circulação. Por quê? Isso aí é uma sociedade aberta, ela tem acionistas que são fora da sociedade, que não participam dela de nenhuma forma. Também a sociedade anônima de capital fechado precisa também publicar o seu balanço também dentro de um jornal de grande circulação. Então, se vocês não publicarem, a junta comercial já não aceita. Mas eu preciso botar o balanço lá, Márcio? Não, tu não precisa botar o balanço exatamente registrado lá. Você só pode mencionar na ata que, na data do dia 19 de setembro de 2018, na página tal do jornal tal, foi arquivado o balanço anual da empresa, vou dar um exemplo, Grupo Fulano de Tal S.A., de acordo com o ano de 2017. O uso exclusivo da denominação social em nome fantasia, né, que aí tu pode utilizar grupo, vou dar um exemplo, existe em Grupo RBS Sociedade Anônima, SA. Então, como eu falei para vocês também, a companhia pode ser aberta ou fechada. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, pessoal. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, porque às vezes eu estou falando e acabo me atrapalhando também e vocês acabam não entendendo. Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. As ações são comercializadas na bolsa, também tem que ser As ações todas que forem transitadas, elas precisam ser, se for de capital aberto, elas precisam passar pela Bolsa de Valores, se passa pelo CVM. O CVM precisa autorizar essa parte. Então, muitas vezes o que acontece, pessoal, eu tenho as ações da Petrobras, por exemplo. Quando tu vai fazer essa transferência, essa venda, tu precisa informar o CVM e o CVM vai autorizar. Geralmente eles autorizam, né? Só se a empresa tiver com algum tipo de problema, uma recuperação judicial, ou tiver com algum problema dentro da própria CVM que eles não autorizam. Mas faz pelo livro de ações. Todos eles vão passar pelo livro de ações. A CVM autoriza, geralmente das capital aberto, eles não precisam passar, eles passam pelo sistema de livro de ações automático pela CVM, porque o que a junta pede? É que quando tu vai fazer a transferência, seja registrado de alguma forma. A CVM é um órgão registrador dessa transferência de ações, mas é interessante também deixar no livro de ações também registrado, porque se um dia for pedido, tem ali, já está essa informação ali, por mais que a CVM já esteja autorizada, né? Eu sempre oriento o cliente. Eu não tenho nenhum cliente a princípio, eu já tive na outra empresa um capital aberto,
que estava na Bolsa de Valores. Eu orientava ele sempre a deixar das duas formas, porque a CVM é um órgão federal, a junta é um órgão estadual. Por mais que eles se comuniquem, é melhor deixar essas duas informações registradas, né? O livro dele foi registrado em branco, né, a primeira vez. Então, todas as transferências de ações que ele tem, ele sempre coloca ali junto nesse livro para deixar registrado. É um controle dele e se a junta um dia pedir, porque vocês sabem, a junta comercial, ela é um anexo do Ministério Público. Então, no momento que qualquer problema que vocês tiverem com o Ministério Público, a junta comercial é a primeira acionada e ela libera qualquer tipo de informação. Então, se eu, por exemplo, eu quiser pedir um registro de um livro ou pedir uma cópia de um ato na junta, eu posso simplesmente chegar ali hoje e pedir. Essa é uma consulta pública. Então, por isso que eu sempre tento deixar para o pessoal assim, ó, sempre deixar a informação sempre mais transparente possível. Então, dessa forma, tu deixa essas duas informações, deixa registrado, não tem problema. Temos agora a sociedade limitada. É a mais comum, é 75% de registro praticamente na junta ali, dá um pouquinho menos, mas depois da Eireli eles deram uma baixada um pouco mais, tá aí por volta de 70%, alguma coisa assim. Ela pode ser de 2 ou mais pessoas, natural ou jurídica. Aí eu vou botar um asterisco nessa parte aí, porque existe assim, ó, tu constitui ela com 2 pessoas. Mas se eu quiser constituir com 2 pessoas, eu posso simplesmente tirar uma pessoa e ficar unipessoal. Mas eu vou explicar depois para vocês, ele tem um slide só para esse tipo de que eu vou falar. Então, o capital social ele é dividido em cotas, pode ser integralizado no ato, pode ser integralizado daqui a 12 meses, daqui a 2 anos, mediante a integralização de matrícula de imóvel, com imóveis, bens, direitos. Que mais que eu posso colocar, pode ser integralizado. Tem gente que já integralizou com cotas de capital de outra empresa, tanto faz. O capital ele não tem limite para a sua formação, ele é dividido em cotas de valor igual ou não, né? Tu pode botar cotas de 1 centavo, de 10 reais, de 100 reais, de 1 real, que é o mais comum. Pode ser integralizado então em moeda corrente nacional, bens ou direitos, como eu falei. É vetada a contribuição para o capital com prestação de serviços. É que nem aquela comandita simples, né? Ela é diferente. A comandita simples eu posso entrar com um serviço. Tem muitas sociedades de advogados ainda, que é registrado, porque tem uma legislação diferente, que eu posso entrar com capital de prestação de serviços. Então vocês vão ver, quando vocês pegarem um contrato de OAB, por exemplo, tu vai ver lá que tem o sócio investidor, né, que é uma sociedade simples pura, que como acontece. O investidor entra com 100 mil reais de capital. Aí vocês vão ver lá uma série de advogados embaixo com a seguinte informação, com capital pela prestação de serviço. Então eles vão receber alguma denominação ali de valores, alguma remuneração pelo serviço deles. Então se eles fizerem 3, 4, 5 processos durante o mês, vão receber sobre aquele processo. Diferentemente da limitada. A limitada ela é por cotas e vocês têm que responder pelas cotas. O nome empresarial pode ser adotado de firma ou denominação, acrescido da palavra limitada por extenso ou abreviada. Então, como eu falei para vocês antes ali, eu vou criar uma empresa. Eu quero criar uma empresa de engenharia civil. Então, o que eu faço? Eu vou criar um nome, vou botar Fulano Engenharia Civil Limitada. Se eu botar Fulano Engenharia Limitada, não passa na junta. Eu preciso botar engenharia civil ou serviços de engenharia, ou botar prestação de serviços de engenharia. Eu preciso deixar desta forma, porque se eu colocar só engenharia, ele vai perguntar engenharia elétrica, civil, ambiental, de quê? E aí passa, aí vocês vão me perguntar assim, mas Márcio, eu fiz lá uma viabilidade, eu botei só engenharia e passou na viabilidade. Passou, beleza, tranquilamente. Vocês vão ficar assim, que feliz, sabe? Você mostrar para o cliente, está aqui o nome, está aqui que vocês escolheram. E muitos clientes chegam assim, eu quero botar só o meu nome e engenharia, pronto. Aí vai passar pelo vogal da junta, pelo assessor técnico ali da junta, ele vai olhar e vai dizer, não, o nome de vocês não tem dominação social. Vocês querem um nome, partícula do objeto e depois o limitado. Isso acontece muito, pessoal. Muito. E o cliente não quer saber. Ele diz assim, não, mas por quê? Por que não pode ser engenharia? Não, tem que botar prestação de serviços de engenharia.
E existe aquela questão da denominação social, existe aquela questão, como eu falei para você, do comandita lá, do nome coletivo, que é e companhia. Eu discuti esses dias com o meu advogado lá do meu escritório, lá, porque o cara queria que botasse e companhia limitada. Eu falei para ele, eu posso fazer a viabilidade. Se vai dar na trave depois lá, tu vai falar com o cliente depois. Não, mas o cliente quer a companhia e tem como botar. Às vezes é contraditório, mas enfim. Temos agora o que eu digo para vocês a nossa gripe, que é o que eu chamo, é o empresário individual. Por quê, pessoal? O empresário individual é um requerimento. Se vocês pegarem um requerimento que vocês forem preencher em alguma loja, é a mesma coisa. O que muda é que isso aqui tem CNPJ. O que acontece, pessoal? Isso aqui foi criado para as pessoas que não tinham empresa, elas queriam criar uma empresa e não existia MEI, não existia outro tipo de situação. Vamos criar um empresário individual. Beleza. Criar um empresário individual. Ele antigamente era chamado de firma individual e exerce o mesmo nome. O capital, a pessoa física é a titular da empresa e o patrimônio natural e do empresário são os mesmos. O que acontece? Eu tive vários clientes já, uns 5 ou 6, já no outro escritório que eu trabalhava lá, que eles faziam o seguinte, a empresa X, que é uma grande, ela criava, em vez de contratar funcionários, ela contratava CNPJs. E o que acontece? Desses CNPJs que eles criavam, cada um das pessoas criava um CNPJ. Isso lá em 80 e lá vai pedrinha. E aí o que aconteceu? Esses caras foram demitidos, entre aspas, eles rescindiram o contrato e foram embora. As empresas ficaram paradas. Gerou dívida, gerou isso, gerou aquilo. O cara nem se lembrava lá. 2 deles fecharam, os outros deixaram abertos à sociedade. Aí o que aconteceu? Um dia, a Receita Federal foi lá, olhou, viu, bato, devia, tal, mandou uma cartinha pro cara. O cara não olhou, não estava mais lá, que o endereço não era mais aquele, tal. Mas tinha o CPF dele, tinha o nome dele, tinha o nome da mãe, tudo. Um dia chegou outra cartinha de execução fiscal para o nome da mãe dele. Ele não entendeu o porquê, mas se não vinha, aí tu pensava assim, veio execução fiscal no nome da empresa. Não, veio o nome dele. A empresa foi baixada por inaptidão em 2000, só que a dívida ficou dentro da Receita Federal. Não sei por que raios a Receita Federal baixou por inaptidão e deixou a dívida lá. Mas o que aconteceu? A dívida foi para o nome da pessoa física. Agora ele está respondendo, tentando mostrar para a Receita Federal que aquela dívida não pertencia a ele, ou pertencia à empresa e tudo. Só que a Receita Federal falou, tá, mas onde é que diz alguma cláusula no teu contrato que a responsabilidade é limitada sobre o teu capital? Aí ele não tem, hoje está correndo lá, mas enfim. E o empresário individual tem isso, pessoal. Então, muitos dos empresários que foi criado dessa forma, eles acabaram vamos dizer, administrando esse tipo de dívida. E a partir aí de 2016, que a Receita Federal entrou com uma instrução normativa que toda e qualquer empresa pode ser baixada na junta comercial, ou no cartório, ou na OAB, sem precisar quitar as pendências. Então, todas as dívidas que tu baixou do CNPJ hoje, elas vão para o sócio ou para o administrador. No caso do empresário individual, tu não tem nem como responder muito, porque já está automático isso, desde lá de trás. Então, o que acontece? Com isso, tem a ausência da personalidade jurídica. Então, essas dívidas elas acabam sendo muito confundidas entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do empresário. Por isso, foi criado a empresa individual de responsabilidade limitada. Aí todo mundo achou, vai ser uma beleza, todo mundo vai adorar, essa empresa vai bombar, todo mundo vai fazer, tudo que é empresário individual vai fazer. Tranquilo. Aí tu começa a ver as regras dele. Primeira, ela pode ser constituída por uma pessoa. Perfeito. Então tá, o cara que é empresário individual, que fatura ali R$1.000 por mês, vai constituir essa empresa. Não. Por que não? O capital devidamente integralizado no ato do registro não pode ser inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Hoje, nosso salário é 954, né? Hoje, né? Então, 95.400. Quem aqui tem 95.400 para botar numa empresa hoje? Ninguém tem. Então, o que acontece? Isso ele acaba sendo um limitador. Então, quem é empresário e tem bastante dinheiro, beleza.
Quem era aquela empresa que tinha, uma empresa limitada que tinha o primo, ou algum amigo, irmão, pai, mãe como sócio e tem condições de botar um capital assim? Perfeito. Existem escritórios que abrem a Eireli sem precisar botar esse valor aí. Diz, tu coloca no teu contábil lá, 95.400 e pronto. Tá, mas eu preciso colocar lá? Tu tem que colocar, mas se essa receita um dia chegar lá e diz, tá, me dá aqui o teu balanço, eu quero saber onde é que está esse 95.400, onde é que está aparecendo ele. Vai aparecer aonde? Tu dizer, não, mas o meu contador disse, o contador vai, eu sei, se tem contador que faz isso, pessoal. As Eirelis que tem constituídas na junta, tu pode ter certeza que tem uma boa parte delas ali que não tem esse valor ali, não tem. Então, a Eireli pode ser pessoa física ou jurídica. Hoje, na junta comercial, não estavam aceitando pessoa jurídica, tá? Mas agora já tem umas 2 ou 3 empresas lá dentro já que tem a pessoa jurídica como sócia da Eireli. Mas lá na legislação parece que não. Tem uma normativa já saindo por fora que vai entrar e vai poder botar pessoa jurídica. O titular da Eireli pode ser administrador da empresa. Digo, eu posso criar a Eireli e botar um administrador, não titular. Eu posso ser o administrador, mas eu não posso botar mais de 2 pessoas. Então é sempre uma a mais ali.